Olá, tudo bem com você? Que alegria poder te receber aqui de novo nesse episódio tão especial para mim. Em tempos atuais, quem tem amigo tem dádiva todos os dias na vida. Ser amigo, sem sombra de dúvidas, é um presente de Deus. A própria Bíblia fala que na dor nasce o amigo, nasce o irmão. O episódio de hoje é um episódio de honra, onde eu vou ter a possibilidade de entrevistar pessoas que todos os dias estão comigo. Pessoas de vidas reais, pessoas que têm as suas profissões, têm os seus sonhos, seus desejos, pessoas que fazem a vida acontecer com muito esforço, pessoas que transcendem qualquer tipo de rótulo, dobram a poça das suas vidas e fazem o jogo acontecer. O Oi, Eu Existo, sem sombra de dúvidas, é um programa que foi feito para pessoas como eu, como você, como eles. O episódio de hoje é mais do que especial. Você vai conhecer não só essas pessoas, mas um pouquinho mais também da minha história. Diretor, dá aquele play porque está no ar o Oi, Eu Existo comigo, Felipe Freire. Estou pronto pra te ver, um novo mundo vai nascer. Chegou a hora de se conectar, Felipe Freire pra te encontrar. Te ver, um novo mundo vai nascer. Chegou a hora de se conectar, Felipe Freire pra te encontrar. Olá, meus amores! Que alegria poder receber vocês aqui. Hoje é um dia muito especial porque eu estou abrindo aqui, ó, o meu sofá de intimidade. Eu estou colocando aqui para você a possibilidade de receber pessoas extraordinárias, pessoas incríveis. A começar dele, senhoras e senhores, você que tem a curiosidade de saber quem é, porque tem gente que até fica procurando lá na rede social vizinha quem é a pessoa que eu sou casado, pois hoje chegou o dia de você conhecer o amor da minha vida. Senhoras e senhores, Jonathan Freire, meu esposo. Olá, tudo bem, vida? Tudo bem, prazer a todos. Tá feliz de estar aqui? Muito. Que bom. Hoje você vai falar tudo aquilo que você nunca falou na vida, né? Hablar. Pois é, vai falar bastante. Hoje. Pois é. Ele que também faz parte do meu dia a dia, ele que está sempre ali todos os dias, dando o seu bom dia ácido com toda a alegria que só ele sabe dar. Senhoras e senhores, sejam muito felizes em receber a presença dele. Luiz Braga! Olá, Luiz. Tudo bom, Freire? Mais conhecido como Braga. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Muito feliz de você estar aqui. E ele, gente, que tem um humor maravilhoso, ele que está sempre ali. Ele que é a pessoa que está sempre ali pronta a ajudar, também para puxar a orelha da gente. Ele que é dono de um coração gigante, uma pessoa que tem uma história de vida incrível que você vai poder conhecer aqui hoje. Senhoras e senhores, recebam com muita alegria ele, Cristiano Moraes. Tudo bem, Cris? Eu tô ótima, louca. Muito obrigado. Ai, gente. Muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado por fazer parte desse momento. Eu que agradeço. Você viu que o humor aqui faz parte de todo mundo. E olha, hoje eu queria entender aí com vocês qual que é a expectativa de vocês para esse episódio cujos protagonistas são vocês. Eu pensei que era ir embora logo. Por quê? Porque eu ia pegar muita condução pra chegar em casa. Ô, Tô gente, brincando, gente. a pessoa veio falar de mentira. Tá feliz de estar aqui? Muito feliz. Eu acho que não só você, mas todos nós esperávamos por esse momento. Porque se tem uma coisa que nós temos em comum é quando um vence, todos nós vencemos. Então, essa sua vitória, hoje é a minha vitória, é a vitória da sua rede de apoio e daqueles que não quis tentar aqui hoje, né? Mas tudo bem. Que falta pessoas aqui ainda, né? Mas a sua vitória é a minha vitória. Amém. Amém? Braga. Faço das palavras do Cris as minhas, né? E eu acho que a gente tá aqui representando a nossa rede de apoio que é muito maior, né? Da falta ali Vanessa, Cíntia, Andressa, nosso amigo Thiago que tá ali na plateia. Então, eu me sinto lisonjeado. O Antônio, que também tá ali, o esposo do Cris, tá ali na plateia. Me sinto lisonjeado e muito feliz. É como o Cris falou,
cada vez que um de nós conquista algo, a gente celebra. Então a gente tá aqui para celebrar essa conquista sua. Muito obrigado. Vida. Eu acho que esse momento aqui é a realização de um sonho e também a realização de um cumprimento de profecia. Não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira vez que você recebeu profecias durante toda a sua caminhada, dizendo que Deus ia mover, e Deus realmente tem movido cenários, pessoas, situações, e vai acontecendo uma coisa atrás da outra, a gente não entende, e fala, só vou, Jesus, vamos ver onde o Senhor vai levar. E Ele tem levado para um âmbito onde vidas têm sido alcançadas, e agora com o programa Oi, Eu Existo, dando voz a pessoas que precisam ser vistas, vidas que precisam, histórias que precisam ser contadas. E tem muita história poderosa, muita história inspiradora, muita história grandiosa, escondido na prateleira da vida e que ninguém conhece. E agora o programa Oi, Eu Existo vai dar voz para essas prateleiras, vai tirar esses livros da prateleira e vai dar voz para essas pessoas, para essas vidas aqui. Que delícia, que bom ouvir isso. Eu acho que o mais importante aqui é a gente saber que as histórias importam, né? E por que eu quis trazê-los e vocês, de forma tão generosa como sempre são comigo, toparam e falaram, não, a gente vai sim, né? Eu sei que vocês não são pessoas públicas, sei que é até um pouco difícil, é muito difícil para vocês estarem aqui, porque vocês são pessoas que estão ali mais nos bastidores e qualquer coisa que eu vá fazer, vocês estão ali apoiando, e isso para mim é muito significativo. Eu acho que a amizade, ela é algo que realmente, como eu disse na abertura, era algo cada vez mais escasso, mas eu sempre entendi que era importante poder dar voz para aquelas pessoas que me honram e sempre me honraram, e faltam pessoas aqui, e numa melhor oportunidade eu quero trazê-las aqui também para que outras pessoas possam conhecer. Mas hoje eu queria muito que as pessoas entendessem quem são as pessoas que andam comigo e quais são as histórias que permeiam a vida de vocês, né? E eu estou olhando para 3 pessoas aqui que possuem histórias extraordinárias, histórias incríveis, e eu gostaria muito de começar, né, a que vocês dissessem quem são vocês, como é que hoje vocês chegaram até aqui, como que foi para vocês chegar até aqui, assumindo a identidade de vocês, a sexualidade de vocês, rompendo as barreiras, rompendo os preconceitos dentro de cada lugar que vocês fazem parte. Então, eu deixo livre para que vocês possam começar. Então, quem se sentir à vontade, por favor, é só falar. Só não precisam brigar. Essa hora é a hora que não briga, é a hora que vocês vão falar. Speak bastante, speak very aqui. É a hora que vocês vão relaxar a garganta e falar. Quem vai começar? Posso começar então? Por favor, vamos lá. Com Sem vocês, briga. Luiz Braga. Não, você deve começar, por favor, Luiz. Já ouvimos aqui a história de... Conhecemos a história um dos outros, né? Então a gente entende que no final as histórias meio que se completam, né? Eu acho que, para mim, a maior dificuldade, né, na minha orientação sexual foi eu próprio me assumir, né? Eu me aceitar. Então, ali com 6, 7 anos, eu já sabia a minha essência, já sabia, né, a pessoa que eu sou hoje. E eu passei por aquele processo de não aceitação. Mas muito em virtude do que a minha família vai pensar, né? Do que os amigos os amigos do meu pai vão pensar, vão achar. E eu acho que essa é a maior dor para uma pessoa LGBT, é a autoaceitação, né? Então, foram anos de processo e em virtude disso foi onde eu conheci a igreja cristã, né? Porque eu falei, não, isso não é de Deus, isso é pecado, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma salvação. Então, busquei a igreja, foram ali anos na Igreja Batista, que tem uma gratidão, porque foi a igreja que me apresentou a Cristo, e fiz todo o processo, né? Mas não deixei de ser gay, porque não existe cura, né? Então, foi a partir daí que eu fiz ali um ano de campanha com o meu pastor, em gabinete, em oração, para no final ele chegar e falar, Luiz, você é desse jeito, eu tenho que te aceitar, a minha igreja tem que me aceitar. O Espírito Santo me fala isso. Só que aí a igreja acaba não aceitando, né? Acaba não entendendo, foi onde eu deixei a igreja tradicional e
sempre aquele amor por Cristo, nunca perdi o temor a Deus. E foi onde eu encontrei a igreja inclusiva. Eu quero pegar algumas falas suas que são para mim importantes aqui. Você trouxe que houve um conflito interno e que sejamos maduros aqui, né? Estamos todos aqui nessa mesa sabendo que a gente passa por esse conflito. Eu acho que o pior não é o julgamento do outro, né? Não é o julgamento da rua, é o próprio julgamento, é a própria dor de você olhar e falar, poxa, mas eu sou diferente, eu não me cabe nesse lugar. Como que foi para você passar por essa questão da cura, né, desse processo de libertação, da falsa cura, e saber se você acreditava que isso era possível? Você chegou a acreditar que você seria curado de algo que não é uma doença? Ai, nunca acreditei. Por um momento, quando você tá ali naquela dúvida e você não se aceitando, então tudo que te falam você acaba acreditando. Então você vai tentando. É como se você tivesse realmente uma doença e fulano falar, toma uma aspirina que melhora. Você vai tomar aquela aspirina achando que vai melhorar. Mas aí você percebe que nada acontece, né? Então, nesse conflito, eu acreditava no que o meu pastor falava, eu acreditava... Obviamente, a gente tem que acreditar nas escrituras, mas assim, a gente lia as escrituras para aquilo que era conveniente, né? Mas, por exemplo, eu não sabia da passagem de Mateus 19, 11 e 12, quando Jesus explica os tipos de eunucos, né? E fala que é eunucos que se formaram ainda no ventre de suas mães. Era uma passagem que eu não sabia. Ou a passagem lá em Lucas, que o centurião pede a cura, né, para o servo dele, e depois de a gente entendendo ali o contexto, ele se relacionou com aquele servo, né? Então são passagens que eu vim conhecer depois. Então até antes disso, tudo que te falam, olha, vai que vai dar certo. Você vai tentando. Só que aí você vai se frustrando, porque nada acontece, nada muda. Mas eu falo que quando você pede o discernimento ao Espírito Santo, que foi que eu fiz naquela ocasião? Eu fui vendo que não. Eu nasci, né, LGBT, vou morrer LGBT e Deus me aceita da forma que eu sou. Então, foi através da igreja inclusiva, que é a contemporânea, a única igreja inclusiva que eu fui até hoje, que eu fui tendo esse discernimento, que eu fui tendo esse entendimento de que eu sou desse jeito e Jesus me aceita dessa forma. Você acredita, Luiz, que esse processo de descoberta, de entender que sim, sou gay, é assim mesmo, não existe cura, teve algum momento depois disso que você achou que sou desse jeito, mas ainda assim acho que Jesus não me ama, não me aceita? Sim. Sim, porque por um momento a gente ainda fica preso ao passado. Eu falo assim, para você ser quem você é na sua plenitude, você tem que ir apagando o seu passado. Então, eu cheguei ali na igreja inclusiva, vendo, né, aquele monte de gente LGBT, os pastores casados, com filhos, né? Aí tive a honra de te conhecer. Aí na sequência veio o Jonathan, né? E aquilo pra mim era tudo muito novo ainda. E eu vinha com aquele dogma amarrado da igreja antiga, né? Eu não estava liberto ainda da doutrina da minha antiga igreja. Então eu começava a ver defeitos. Começava a colocar defeitos. Falava, não, realmente acho que Deus não me aceita. Né? Mas por quê? Eu estava amarrado a uma doutrina e ainda assim amarrado a uma cultura que eu cresci. Né? Você hoje entende que depois desse processo todo, hoje, você toma, e eu pergunto isso já sabendo, obviamente, da resposta porque te conheço, mas hoje você se percebe um pescador de almas? Sim. Sim, eu falo que o dom de evangelizar está comigo desde a Batista, né? Que lá eu também era do Ministério de Evangelismo. E hoje eu consigo mostrar para as pessoas, né, principalmente o público LGBT, que Cristo os aceita na totalidade. Quem eles são, da forma que eles são, né? Administrando aí as redes da igreja, a gente recebe N perguntas. Ah, mas Deus realmente me aceita? Jesus realmente me aceita? Então, eu uso o meu testemunho como exemplo. Eu nem falo da Bíblia, nem falo da igreja, eu uso o meu testemunho. Aí, quando eu menos espero, no domingo, aquela pessoa tá lá na igreja. E ela veio pelo Instagram, ela veio por um vídeo, ela veio por uma postagem, mas o meu testemunho foi que deu coragem para que ela estivesse lá. Muito bem. Cris. Oi, bem.
Você chegou a acreditar em algum momento que haveria cura para tua sexualidade? Eu acho que não. Eu acho que eu sempre tive muita convicção sobre isso, sobre todo esse processo. Acho que as minhas lutas, elas foram outras, não uma luta contra a homossexualidade. Até mesmo porque eu era, né? Não tinha nem como negar que eu era uma criança masculina. Então, Repita. eu era uma criança masculina. Engraçado que ela fala masculina, né? Ah, entendi. Então, para entenderem, né? Entendi. Então, eu acho que a minha luta, talvez, acho que seria a de todos, seria realmente contra a sociedade em si e contra a questão da minha família, né? Não que a minha família me crucificasse por isso, mas em determinados momentos, até mesmo porque eu tive uma trajetória um pouco conturbada, assim, com a minha família, mas era a questão de não querer que eles me vissem passando por algo a qual eu desrespeitasse a eles. Até mesmo porque, tipo assim, a minha família, desde do meu tataravó, nós viemos de lares cristãos, né? Então, o pouco que eu pensei, será que eu tô desonrando a minha família, né? Mas sobre essa questão de entrar nesse conflito de que havia cura, eu sempre tive certeza, até mesmo em Cristo, que ele me fez assim, eu sou assim, e é assim que eu vou viver. O teu maior desafio foi com a sociedade? Foi... Eu sou eu sou do interior de São Paulo, né? E quando mamãe se separou de papai, a gente passou por um processo muito complicado. Éramos de uma família muito humilde. Então eu precisei amadurecer muito cedo, né? Então eu fui uma criança que não teve infância. Eu fui um adolescente que não teve adolescência. Eu começo a dizer que eu estou vivendo a minha vida de 3 anos pra cá. Porque ela sempre foi uma constante luta. E será, porque a nossa é uma luta constante, acaba. né? Não acaba nunca. Mas então, eu venho de uma época, por exemplo, que na escola eu apanhava muito. Eu lembro que na antiga quinta série ainda, né? Eu tô falando isso lá em 1992, 93. Eu lembro que a minha coordenadora da escola onde eu trabalhava, onde eu estudava, né? Que hoje eu sou professor, ela acha que me levar em casa todos os dias. Porque eu não tinha ninguém da família para vir me buscar, porque todo mundo trabalhava. E a minha escola ela ficava no meio de um quarteirão. Então, por onde eu fosse, estariam me esperando. Então, o preconceito, não que ele não exista hoje, o preconceito hoje, eu digo que ele está camuflado em uma sociedade que diz não ser preconceituosa. Mas a partir do momento que você coloca todos esses processos, aí a gente vê que o preconceito existe. Porque a gente tem que lutar todos os dias contra o preconceito, você que o diga. Então, que hoje o nome, eu não sou ruim de internet, mas o nome é o hater, né? Então, hater. Então, tipo assim, é uma forma de preconceito, né? De não ser aceito. Então, eu acho que a minha luta, e até hoje, vocês que me conhecem muito mais sabem, é de lutar por ser aceito. E aí, quando você cai nessa luta de querer ser aceito, você começa muito a fazer o que o outro quer que você seja. E aí você acaba não sendo você. Mas é como diz o nome, né? Prazer, eu existo, tô aqui. Exato. Né? Então, essa foi a minha luta. Agora, saber que eu era um menininho alegre, isso eu sempre soube, meu amor. Sempre soube. Sempre. E em dado momento, você chegou a ser violentado, e eu digo de forma física, por ser uma criança diferente, por ter muito claro na tua cabeça os seus ideais. Você passou por esse tipo de preconceito que existe. Eu passei e imagino que, vindo de uma cidade do interior, onde as pessoas acabam tendo ali uma forma mais conservadora de ser. Você chegou a passar por isso? Muito, não foi só uma vez, não. Foram várias. Inúmeras. Até dentro da minha própria casa. Né? Mas eu acho que a pior agressão que eu tive não foi a sexual, não foi a física. Eu acho que foi a verbal. De você ouvir de seus entes queridos que você não vai ser nada, que você não vai ser ninguém, pelo simples fato de você ser uma pessoa homoafetiva. Parece que a sociedade coloca isso na cabeça, só porque você é homoafetivo, né? Você não vai conseguir ser ninguém. Aí eles colocam... como eu posso dizer? Acho que são adjetivos, Isso, palavras. exatamente. Eles colocam adjetivos na gente, ou
ou você vai ser isso, ou você vai ser Sentenças, aquilo. né? Sentença, exatamente isso. Então, a minha luta, e aí talvez foi o meu maior aceito, o meu maior erro. Porque quando eu ouvir isso, eu falei assim, eu vou provar que eu não seria o que eles estão Acharam que dizendo, seria? isso. Só que ao mesmo tempo eu comecei a ir pra cima de muitas coisas que não valeram a pena. E foi aí onde eu quebrei muito a minha cara. Mas eu consegui provar que, mesmo eu sendo hoje um gay de 45 anos, eu tô fazendo 45 anos, tá, gente? Meu aniversário, viu? Gente, eu quero dizer pra vocês que hoje é um dia muito especial porque o Cristiano está fazendo aniversário. Aê! Muito bem. Então, eu digo que eu sou um homem, primeiramente, realizado naquilo que Cristo proporcionou pra minha vida. Eu sou um homem realizado na minha profissão, no meu casamento, nas minhas amizades. Agradeço profundamente de 3 anos pra cá ter encontrado a Igreja Cristã Contemporânea, que foi aonde eu me permitir viver os processos que Cristo quer para a minha vida. Porque eu fugia muito disso. E ali Deus colocou pessoas na minha vida como Fábio, obreiros, meus Jonathan, Diácono Luiz, pessoas que sempre estão me orientando, né? Então, eu acho que a minha vida, eu passei a existir quando eu me permitir existir. E sabe o que é bonito de ouvir? É que para existir não importa a idade, o ato de existir vem de um nascimento. E a gente pode nascer em vários momentos da vida. Exato. A gente nasce pra gente, e acho que o verdadeiro nascimento é aquele que vem da gente pra gente, né? Então, quando eu decido nascer para mim mesmo e fazer as coisas pensando em mim, isso me gera em vários resultados que são positivos. Ao mesmo tempo que é muito fácil, né, perguntar para você, que é a pessoa que eu escolhi, dividir a vida durante esses 12 anos, mas eu gostaria muito que você fizesse esse exercício de dizer para as pessoas, né, quem é o Jonathan? Você chegou a acreditar que era possível ter a cura gay? Você chegou a acreditar nisso? Sim, sim. Por muitos anos, Tá né? emocionado? Um pouquinho. Por muitos anos, lutei, né? Acho que a maioria de nós, né, que hoje estão, né, seguindo no caminho cristão, passou por esse processo de ter que lutar contra, então, muitos processos de cura interior. E dentre esses cenários, né, o que me fez eu finalmente me assumir para a família e tal. Eu não sei porque minha mãe ela falou isso, mas um dia minha mãe tinha o hábito de acordar a gente 6 horas da Eu manhã. lembro disso. Tinha um hábito de ir lá e Ia acordar na a casa gente. dela. Aí, as poucas vezes que eu dormia na casa dela, acordei com ela 6 horas da manhã olhando para minha cara assim, ó. Pois é. Que Deus eu a adoro tenha. acordar 6 horas. E aí um belo dia, do nada ela falou uma frase assim, é necessário ser sincero consigo mesmo para ser feliz. E aí me deu um estalo. Sabe quando cai a ficha? Você pode repetir a frase? É necessário ser sincero consigo mesmo para ser feliz. E aí foi onde deu esse estalo e falei, eu acho que tá na hora de abrir o jogo, né? Que eu já tá com 22 anos, já nas costas, nunca apareceu com nenhuma namoradinha em casa, então, né, começou a ficar algo muito suspeito para a família, né? Então acaba tendo esses cenários. Então, Como ali é que foi a sua vida na igreja? Como que você sempre foi da igreja? Você sempre esteve na igreja? Como é que foi? sempre, sempre, sempre. Minha mãe, ela se converteu quando eu tinha 2 anos de idade, e aí, por conta disso, todos nós, né? Meu pai, meus irmãos, somos mais velhos de 5 irmãos, então acabou sendo que todos foram encaminhados para o caminho, do Senhor, todos na igreja. E minha mãe é das antigas, ela não tem esse negócio de, não quero ir, você vai. Não tinha, hoje em dia, né, a gente tem um modelo de mãe diferente, né? Dá opção. Minha mãe do modelo antigo, não tinha opção. Você vai e pronto. E a gente ia. Tinha dia que tava com vontade de ir, tinha dia que
não tava com vontade de coisa nenhuma, que o culto era super cedo, então a gente acabava indo. E minha mãe, apesar de não ter tido muito estudo, né? Mas era uma mulher muito sábia. Então, era simplesmente o cérebro da casa. O cérebro operacional. Então, a gente chegou... Minha mãe e meu pai estudaram até a 4ª série. Mas 2 pessoas que estudaram até a 4ª série nessa caminhada de vida. Abriram comércio, construíram casa, compraram casa. Então, assim, venceram na vida. Venceram na vida. E aí chegou um momento, né, que eu me assumindo, acabei saindo, né, da igreja tradicional onde eu estava, né, e eu não sabia que existia evangelho inclusivo. Tive uma suspeita, desconfiei um dia que a gente estava na igreja, e o pastor de altar falou, agora é o fim do mundo, é o apocalipse. Tem até igreja de gay. Aí eu falei, oi, igreja gay? Fui na internet pesquisar, né? E foi onde acabei encontrando aí a Igreja de Cristã Contemporânea, né? Com a qual a gente faz parte hoje. Tava lá o pastor Marcos, o pastor Fábio na Gimenez. Isso, Luciana Gimenez. Luciana Gimenez, então tava lá a entrevista deles. Olha, falei. E aí foi onde fui procurar. E eu lembro como se fosse hoje. No meu primeiro dia que eu cheguei dia 1º de maio de 2014. O Luiz chegou uma semana depois, né? Uns dias depois. Uma semana depois, né? Dia 1º de maio. 10 anos depois. Olha só, gente. Mas os propósitos se unem, não é mesmo? Se unem. Olha a gente aqui. Se uniram. Se uniram. E aí eu cheguei e assim que eu entrei na igreja, eu já cheguei no meio do culto, né? Que me perdi o endereço, me perdi no caminho. Pra variar, Pra né, variar gente? um pouquinho. Parece alguém. Parece alguém que a gente conhece. Só uma curiosidade, gente. O nosso amigo aqui, Luiz, ele tem o hábito, assim, de se perder, assim, né? E existem algumas histórias bem engraçadas dele já se perder. Ele já foi no casamento de uma Errado. pessoa que não era que ele tinha sido convidado. Né? Semana passada eu estava gravando o meu projeto musical e aí ele foi no lugar que eu ensaiei, não no estúdio que eu estava gravando. Foi, entre outras coisas, que a gente vai falar depois, mas continua. Olha só. Luísa, precisa de um GPS. Então, e aí eu cheguei na igreja, estava tocando um louvor que eu me lembro até hoje. E a marca da contemporânea ali, que me marcou mesmo, foi o abraço que eu recebi na porta. Porque muitos de nós viemos de famílias, né, algumas amorosas, outras nem tanto, mas da minha família em especial, quando era o seu aniversário, você se lembrassem, você ganhava um abraço e falava parabéns. E era isso. E acabou. Parabéns. E zaga. E Parabéns. ele. Parabéns. Tá ótimo. Não tinha postagem, não tinha bolo, não tinha presente, não tinha nada. Simplesmente um parabéns. E aí, quando eu cheguei na contemporânea, eu lembro do abraço que eu recebi ali naquela porta. E foi onde me quebrou. Porque fazia muitos anos que eu não recebia um abraço. Mas sua mãe... Abraço de mãe é bom, mas... Um abraço diferente, que não era um abraço de um outro ser humano que não é a sua mãe, entende? Então, foi ali onde foi quebrado muitas coisas e, graças a Deus, aqui estamos até hoje. E, lógico, demorei um bom período para poder me desprender da ideia, né, de... Porque a gente, né, acreditava que, você é homoafetivo, então você já está condenado aí. Não está condenado. Não tá. E foi ali onde eu aprendi, entendi. Inclusive, né, hoje, né, a gente ensina isso, né? Faço parte do Ministério de Ensino da Igreja, então é onde a gente ensina e esclarece, porque, como diz a palavra, né, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É muito curioso que a gente percebe aqui que existe um denominador comum. A religiosidade, ela afasta a gente de Deus. Exatamente. A religiosidade nos afasta da nossa identidade, da nossa autenticidade. E ouvindo as histórias de vocês, eu percebo que são muitas superações entre muitas camadas, né? E eu percebo que quando a gente, as pessoas pensam, né? Ele
ele é gay. Parece que é só isso que a gente é. Exato. Ele é gay. Ponto. Só que ser gay faz parte da nossa identidade, só que existem muitas outras camadas que permeiam a vida do Luiz, do Cristiano, do Jonathan, minha e de quem quer que seja ele um ser humano heterossexual, enfim. O que eu quero entender aqui? E aí vou direcionar ao Luiz essa pergunta. O Luiz se entendeu um homem gay, né? Você hoje não tem um estereótipo, né? Você tem um padrão normativo completamente diferente de mim, né? Que sou um cara andrógeno, que uso salto, que estou aqui maquiado, que tenho óculos que se chama a atenção. Inclusive, quero dizer para você que me assiste aqui que muito em breve será lançada a minha marca de óculos, onde você vai poder conferir e comprar todos esses óculos lindos que eu uso aqui. Ó, esse daqui já é um modelo da minha coleção. Você não pode perder. Em breve, eu venho aqui no Eu Existo falando para você. Sabemos nós que o preconceito ele é muito grande. Estamos falando de preconceito o tempo todo. Luiz, ser gay, ok. Fora isso, quem é o Luiz Braga? Quem sou eu? Pergunta um pouco difícil, né? Da gente se autoanalisar, que é uma pergunta que a gente tem que se analisar. Eu falo que eu sou um homem gay, cristão, muito temente a Deus, extremamente ligado à família e amigos. Então, acho que para mim são os dois maiores presentes que Deus pôde me dar. São amigos verdadeiros, né? Que eu posso... Como a gente iniciou aqui, né? No comecinho do programa, que a alegria de um é a alegria de todos, né? E o choro de um também é o choro de todos, Sou né? prova viva disso. Então, a gente já choramos juntos, já celebramos juntos. E assim eu sou com a minha família, né? Mesmo minha família ali tendo as divergências, que é como às vezes eu já falei pra você. A amizade verdadeira é igual ao irmão, que sai no tapa, mas 5 minutos depois tá ali junto. Diga-se de passagem, acho que a minha amizade e a do Luiz ela é muito verdadeira, porque a gente diverge o tempo todo. Então é muito verdadeira a nossa amizade. Mas é verdadeira. É verdadeira porque eu tenho a liberdade de falar pra você aquilo que eu acho que não é certo. Da mesma forma, você tem a liberdade de me corrigir e falar aquilo que não é certo. E no final a gente tá junto. No final a gente tá numa mesa comendo e tá tudo certo. Então, hoje eu me defino como uma pessoa que ama a família, amigos e, acima de tudo, a Cristo. Luiz, hoje você, quando você para pensar na tua infância, você conseguiu chegar no lugar em que você idealizava? Você hoje pode dizer assim, olha, eu sonhei em fazer tal faculdade e consegui. Fala um pouquinho para mim disso. Eu vou usar um pouquinho do exemplo do Cris, né? Eu falo que a minha infância, por eu me descobrir muito cedo quem eu sou, né? Ali com 6, 7 anos, e ter toda aquela questão da família. 6, 7 anos, tá, meu bem? Ela já arrasava. Ele Já sabia. Ela já arrasava, tá? Meu amor, fecha aqui em mim. Ele disse agora que foi com 6, 7 anos. A pessoa é muito pra frente, né, gente? Eu tô assim um pouco passado. Com 6, 7 anos, ali na primeira série eu já sabia, né, a minha identidade de gênero. Uma bitoquinha assim? Não, com 8 anos eu me apaixonei pelo Fábio. O menino chamava Fábio. A gente era muito ligado ali na sala. aqui. Essa a gente não sabia, não. Pois grandes revelações. Na sala de aula, mas aí foi também onde eu tive a minha primeira decepção, porque aí veio o Fábio beijando a minha melhor amiga Ana. Então, mas deixa pra lá. Abafa o caso. Mas quando eu me descobri, e tinha toda aquela questão, meu pai não vai aceitar, porque realmente, né, meu pai, ele tem um primo que é gay, né, e assim, ele tinha um cuidado extremo com esse primo dele. Tanto que se ficasse muito tarde, ele não deixava o primo dele ir embora de casa, pedia pra minha mãe arrumar o quarto pra ele e tudo, e ficar... Eu achava que quando chegasse a minha vez ia ser igual, mas só que não, né? E então, nesse medo, eu falo que eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu, com 9 anos, de 9 para 10 anos, eu fui pedir emprego na padaria perto de casa. Eu não sei quem é mais doido, se eu ou se o dono da padaria, que ele falou, não, fala pro seu pai vir aqui que eu te dou um emprego, né?
Obviamente, quase apanhei, que meu pai falou, você não tá passando fome, você não precisa trabalhar, só quero que você estuda. Mas o que era isso? Eu queria buscar a minha liberdade financeira muito cedo, que eu falava, se meu pai me colocar pra fora de casa, um emprego eu tenho, Acho que é o pensamento que todos nós temos, né? Todos nós, né? Eu sei que alguma tia minha vai me acolher, mas eu tenho que ajudar financeiramente. Então, eu falo que a minha infância, eu praticamente não tive. Eu tô igual o Cris, eu tô vivendo a minha infância hoje. Porque aí eu comecei a trabalhar não com 9, mas com 13 anos eu comecei a trabalhar. Eu fui trabalhar na farmácia que o meu tio era gerente, e ali eu fiquei por 8 anos, porque eu falava, bom, agora se meu pai me pôr pra fora de casa, eu tenho um emprego. Você cogitou fazer farmácia? Cogitei fazer farmácia. Voltando à pergunta, né? Se hoje eu sou realizado naquilo que eu idealizei lá quando eu estudava. Cogitei fazer farmácia, mas o primeiro ano de farmácia é anatomia. Então, pra mim... E eu lembro que a minha amiga tava fazendo, eu fui no necrotério pra gente estudar partes de corpos. Eu falei, não, obrigado. Então, eu tenho horror à anatomia. E sempre sonhei em administração, né? Então, foi um pouco tardio a minha formação, né? Então, foi quando eu tive que encaixar os cubinhos ali da vida, tudo no lugar, né? Me encontrar com Jesus. Então, foi logo depois dos primeiros anos de contemporânea, eu falei, não, vou fazer administração. Fui lá, enfiei as caras, né? Ralei pra pagar. Mas hoje sou bacharel em administração e sou realizado na minha profissão. Eu quero pegar um gancho aqui, né? E certa vez eu gravei um vídeo falando muito sobre essa cronologia que a gente coloca, né? Eu acho que a gente nunca tá tarde para nada. A gente nunca tá tarde para nada. Não existe tempo ou validade para você fazer algo que você sempre sonha, né? E eu acho que todos aqui podem dizer, e obviamente estamos aqui numa mesa aberta para poder, vocês têm a liberdade de não concordar comigo, mas eu sou um cara entusiasta, né? Então eu sempre vou incentivar, olha, eu quero fazer uma faculdade nova, vai, faça. Eu apoio, por quê? Porque para mim nunca é tarde. Nunca é tarde para você ser o que você quer ser, né? Eu, com 37 anos, estou estreando meu programa. Existem muitos outros influencers, apresentadores, né, que estão em grandes emissoras e lá, tal, com 23, 24 anos. E eu não estou lá ainda, mas esse é o lugar que Deus vai me colocar. E acho que... E o porquê que eu pensei muito e falei assim... Eu preciso dar voz para esses meninos, porque vocês são hoje a figura que representam milhares de meninos e meninas que estão lá fora. Pessoas que têm o desejo de fazer uma faculdade e, poxa, mas será que dá tempo ainda, né? Pessoas que vieram de um sistema de criação arcaico, duros, né? Sem método, e conseguiu furar essa bolha. Cristiano que veio numa linha de superação grande e que está aqui hoje. E queria entender, Cris, contigo, como foi chegar para você nesse lugar de alforria, vamos dizer assim, de olhar e falar assim, sou isso mesmo, enfrentar tudo que você enfrentou e caso você queira aqui citar alguma situação conflituosa ou difícil que você tem enfrentado ao decorrer da sua vida, como é que foi chegar nesse lugar hoje? E por que eu estou dizendo isso? Para você que não sabe, Cristiano, se não me falha a memória, 2 anos atrás foi eleito o melhor professor do estado de São Paulo. Gostaria que você aplaudisse ele. Foi eleito, o Cristiano tem inúmeras formações que ele vai dizer aqui, mas esse título sim importa para um homem gay, para uma pessoa LGBT, porque a gente dificilmente tem o costume de olhar, né, e valorizar as pessoas. E hoje ser LGBT não é um padrão, né? A gente é resistência, a gente é diferença, e ser reconhecido mediante a um corpo docente gigantesco que possui hoje o Estado de São Paulo, sabendo o quão a educação hoje ela se torna crítica, e eu te acompanhando vejo o quão você tem bons resultados nisso. Como foi para você chegar nesse lugar? Eu sempre, quando me perguntam, defina, eu sempre respondo a palavra resiliência. Eu acho que foi o jeito de eu me reinventar todos os dias. Você falou que nunca é tarde para começar, né? Eu tenho 45 anos, mas eu comecei na educação muito tarde. Eu fui fazer a faculdade já com quase
34 anos de idade, né? Tô na educação há 10 anos. E quando eu comecei a estudar a minha primeira licenciatura, né? Paulo Freire ele diz o seguinte, que a educação ela transforma e liberta. Então Concordo. eu peguei muito aquilo para mim. Eu acho que eu vivi dentro de uma bolha de opressão tão forte, tão grande, que eu, quando entrei na sala de aula, eu falei assim, é isso que eu preciso ensinar esses jovens, é isso que eles precisam entender, que a educação, ela não pode ser uma forma punitiva, ela não pode ser uma forma de que, apesar do contexto, né, político de todo o nosso país, mas ela tem que ser transformadora, ela tem que ser libertadora. Então eu pego muito isso para mim e digo que foi a questão de me libertar, de me transformar e de querer realmente fazer parte de algo que eu sempre busquei na minha vida, né? Eu era uma pessoa que brincava de escolinha, eu era uma pessoa que sempre desejava. Eu admirava muito os professores que eu tinha, porque muitos me ajudaram, muitos foram assim, essencial para minha formação acadêmica no ensino médio, no ensino fundamental. Então eu peguei aquilo para mim. Hoje, eu posso dizer assim, e vocês sabem disso, que eu tenho orgulho da minha profissão. Apesar de ainda ser uma profissão muito desvalorizada no nosso país, né, e hoje em dia nos colocam muito num papel de vilão até, muitas das vezes. Mas essa semana teve um testemunho muito bonito de um aluno que falou assim, eu preciso confiar em você, porque você faz o papel a qual eu não posso fazer, que é educar o meu filho. Né? Apesar que as pessoas, muitos professores, colegas meus, falam, mas nós não estamos aqui para educar, nós estamos sim. Porque se você decide transformar e libertar a vida de uma pessoa, nós estamos ali para fazer o papel que muitos pais, mas hoje não conseguem fazer. E isso explica, porque hoje em dia a nossa vida ela é muito corrida, né? Se a gente pegar aí década de 90, 80, aonde a mulher era vista apenas como a questão de servir ao seu esposo, cuidar da casa, cuidar do filho. Apesar de estar ainda, na minha visão, a passos curto, a mulher ela vem ocupando o seu espaço. Então, hoje em dia, aquela mulher que tinha que ficar em casa, lavando, cozinhando, hoje ela trabalha. Hoje ela sustenta. E aí, assim, todos nós aqui somos trabalhadores. E é muito difícil a gente chegar em casa. Por isso que eu falo, a mulher é muito guerreira. Porque além de tudo, ela tem que ser mãe, ela tem que ser dona de casa, ela tem que ser mulher, ela tem que ser esposa. E é um prazer quando uma mãe fala isso pra mim. Então, voltando ao começo da pergunta, eu digo que foi o ato de pegar a resiliência todo dia e dizer assim, deu errado, então eu vou me reinventar. Eu nunca me esqueço que uma vez esse moço aqui, né, o pastor Felipe, eu estava passando por um processo muito complicado e ele falou bem assim, inclusive, né, foi o tema do retiro esse ano, né, assim, recalcula a rota. Muda a rota. Eu acho que, assim, a minha primeira faculdade foi geografia, então eu acho que eu sou um GPS ambulante. Porque eu vivo recalculando a minha rota todos os dias, todo momento. E o aprender a acreditar em mim foi o principal fator para eu ser quem eu sou hoje. Muito bem. Ai, gente, eu achei lindo isso. Achei bonito. Queria entender, e aí eu deixo aberto para vocês responderem, vocês acham ou acreditam, enfim, que existe um boicote velado em oportunidades profissionais, em lugares de destaques, a partir da sexualidade de vocês? Eu acredito que sim. Não, só um momento. A minha pergunta foi muito boa, vai, gente. Foi. Foi beautiful, não foi? Minha diretora Foi boa. tá dizendo assim, yes, foi beautiful. Beijo, diretora. Existe sim, porque acho que todos aqui já passaram por esse cenário, né? Hoje nem tanto, né? Existe ainda hoje, mas antigamente era muito mais real. Se você soubessem que você é homoafetivo, já era o motivo de você ser descartado ali naquela vaga de emprego em questão, né? E não só a questão homoafetiva. Existem empresas que até perguntam de que religião você faz parte. Se você não for da religião XYZ, você também está descartado por conta disso. Então, assim, ninguém nunca vai dizer, por que eu não passei? Nunca vão assumir isso oficialmente, mas
a gente sabe, né? Ninguém é bobo. Né? A ciência explica, né, que as nossas palavras são apenas 7% do que falamos, do que comunicamos. Os outros 93% estão sendo comunicados pelos gestos, pela roupa, pela imagem, por todo o resto. Então, toda outra linguagem não verbal diz o motivo, né? E a gente sente na pele. Não só homoafetivos, ou por conta da religião, ou por conta da cor, ou por conta do status social, ou até por conta da aparência mesmo. Talvez queria alguém com uma pele mais clarinha, com um olho mais assim, mais assado, ou com cabelo mais assim, entende? Aquilo Então, que ele assim, fala, vocês acham real? Eu acredito que a gente tem inúmeros fatores aí, né? Ontem estava conversando com uma professora amiga minha, a Juliana, beijo, Ju. Ela é uma mulher trans, ela é professora de Sociologia e História lá na escola. Inclusive, quero trazer ela aqui. Ah, já comentei, já falei. Ela falou assim, meu amor, eu vou com Qual o certeza. nome dela? Juliana. Juliana, Professora você será uma convidada, uma professora trans, é isso? Já pensou que tudo tem uma professora trans aqui? Vamos trazê-la. E a gente tá falando muito sobre todo esse tema. E aí é um paradoxo. Porque nós chegamos à conversa que é o seguinte: ok, temos que dar oportunidade, mas a pessoa também precisa entender que ela precisa da mudança em si. Eu concordo que quando você fala, eu sou gay, eu sou uma mulher trans, eu sou um homem trans, logicamente o primeiro impacto vai causar. E eu acredito sim que entre uma pessoa e a outra, o preconceito vai existir. Então eu lhe digo muito que é aquilo que nós fazemos muito, que é o ato de se reinventar. Entendeu? Eu tenho que provar sempre para uma sociedade que eu sou melhor do que o outro. Porque o pior, eles já falam que eu sou. Porque nós somos taxados, nós somos como prostituição, como drogados, como pessoas que vão com em risco à alta sociedade. Então eu tenho que provar, primeiramente, que eu não sou isso que colocaram na sua cabeça, né? Eu tenho uma frase, apesar de ser uma frase bíblica, eu uso muito isso na minha sala, apesar de não trazer pro lado da questão da religião, que lá em Jó fala, no sair do ventre da minha mãe, eu tenho que voltar para lá. Eu uso isso muito de uma forma filosófica, de que nós nascemos nus. E nós vamos nos vestindo da roupa que a sociedade nos dá. Então a sociedade dá uma roupa de preconceito. A sociedade dá uma roupa. Você tá entendendo? E se despir disso é muito difícil. E doloroso, E doloroso. Então, o que eu vejo aqui, sim, mas a gente precisa entender e colocar na mente de que eu acho que o grande preconceito começa a partir de mim mesmo. Quando eu vou para uma entrevista e eu falo, mas se tiver um hétero lá, o hétero vai ser escolhido. Eu tenho que entender, não, se haverá esse difusor, eu vou mostrar que eu tenho capacidade. É isso. Ao mesmo tempo é triste, todo dia a gente tem que mostrar para uma sociedade a qual eu não sou o que falam que nós somos. É porque é muito curioso, porque as pessoas pensam assim, que ser homoafetivo é contagioso, né? Exato. Ou que Exato. pega, você... eu não posso conversar com um cara hétero porque eu já estou dando em cima dele. E assim, isso não existe, né? Nós somos... casado, você é casado, eles namoram. Existe algo que se chama caráter, né? Exato. Somos pessoas de caráter. Então, a sociedade coloca uma túnica em nós de que... somos promíscuos, e na verdade não é isso. E eu quero pegar esse gancho todo do que você está falando e trazer uma pergunta pro Braga, que é o seguinte, Braga, sabemos nós que a gente luta de forma finita contra a homofobia, e esse é o seu lugar de fala, né? Você como um homem preto, a gente sabe que existe o racismo ainda, seja ele estrutural, seja ele lateral, seja ele horizontal. O Thiago, que está aqui na plateia também, enfrenta isso, e em algumas conversas, né, Ti, já compartilhamos isso, mas eu gostaria de entender se você enxerga isso, assim, e se você já passou alguma situação dessa por ser gay e um homem preto.
Eu falo que às vezes eu me sinto muito privilegiado, né? Eu escuto N histórias de racismo, de homofobia, e já vivi, mas eu acho que num nível muito menor, né? Então, por exemplo, a primeira pergunta que você falou, se as empresas ainda, tipo, se o cara é gay, ele, né, pode não ser um candidato apto. Existe um número muito pequeno de empresas que até colocam ali como cota, vamos dizer, né? Ah, precisamos ter um grupo LGBT aqui dentro, né? Tanto que no preenchimento de ficha tem lá o verdade. seu gênero, né? Então tem lá todos os E, tipos. particularmente, eu como um profissional Eu também acho. que fui de RH durante 18 anos, eu acho isso um absurdo e completamente desnecessário. Mas, enfim. Exatamente. Aí e tem lá essa pergunta, enfim. Agora tem a sua cor, né? Pardo, preto, tem lá várias cores que até eu nem sabia. Mas enfim, mas de preconceito racial mesmo, e que também eu demorei a entender, acho que eu vivi em 2 momentos da minha vida, né? Um foi que eu tenho um primo que ele é muito branco. Assim, a minha família é muito mesclada. Eu falo que é a tradicional família brasileira mesmo, que é uma mistura muito grande. Tenho primos loiros de olhos verdes, é primo de primeiro grau, né? E eu num shopping com o meu primo, a gente lá comprando. Saímos pra comprar roupa de final de ano. Entramos numa loja e eu pedia. Eu queria ver aquela camiseta. A vendedora descia só uma peça. Ele queria ver a mesma camiseta, ela descia várias peças de cores, né? Ó, tem essa cor. Aí eu pedi uma calça, ela descia só aquela calça que eu pedi. Ela trazia vários modelos, né? Aí meu primo que acabou questionando ele, por que você também não traz mais opção pra ela? Mas vocês estão juntos? Sim, estamos juntos. E toda a roupa que ele pegava, que ela dava pra ele colocava, tipo, em mim, a luva vai ficar boa em você, né? E ela foi vendo aqui, ela falou, nossa, vocês têm como é que fala a palavra? Me fugiu a palavra. Vocês têm uma ligação muito próxima, né? Vocês são amigos. Conexão. Aí ele falou, não, nós somos irmãos. Ele nem falou que éramos primos, nós somos irmãos. Aí ela ficou assim, assustada, então... Aí a partir dali mudou o tratamento comigo, passou a ser o mesmo tratamento. Então foi nesse momento que eu falei, gente, existe o preconceito. Porque como eu cresci, a minha família é muito grande, eu sempre cresci muito perto dos meus primos. Então, era cada um de uma cor. Cor, cabelo, todo mundo ali muito diferente. Você conhecer um pouquinho, você sabe como são. Então, pra nós, eu não enxergava o racismo, não enxergava o preconceito. E eu passei no meu primeiro emprego, né? Foi uma situação até engraçada. Eu tinha a minha primeira chefe, não vou falar o nome dela, que eu ainda a vejo por aí, mas ela vai saber se ela ver essa entrevista. E ela era muito mandona. Ela pedia tudo e tudo tinha que ser no momento dela. Eu lembro que eu tava... Um feedback agora. Um feedback tardio, né? Eu também. Depois de E- anos. E ela, No coração. ela me pediu algo, eu tava muito ocupado, eu não conseguia fazer. Ela começou a discutir lá pra uma outra situação. E ela odiava quando ela estivesse falando alguém desse as costas. Eu peguei e saí andando, Pra variar. pra variar. Ela, volta aqui, sua coisinha preta que eu tô falando com você. Quando ela falou isso, Vamos lá, Brasil. meu sangue ferveu. E ela era bem, né? Não sou gordofóbico, gente. Mas ela era bem gordinha. Eu virei, e você, sua vaca gorda? Ali eu sei que eu perdi todo o meu direito de resposta também, né? Mas foi instantâneo, então eu devolvi na mesma medida. Então, acho que foi o único momento, assim, da minha vida que realmente eu passei, né? Limite. Do limite e também por racismo, né? Foi uma forma, talvez, de defesa. Foi né? uma forma de defesa, foi muito instantâneo, né? Mas mesmo assim ainda fiquei mais 5 anos ali trabalhando com ela, convivendo, e hoje somos bons amigos, né? E um outro exemplo, uma vez eu quis conhecer uma hamburgueria que fica lá na Cidade Jardim, né? Então, cheguei lá, deixei meu carro pro manobrista, entrei no salão, e quando eu olhei a minha volta, só tinham pessoas brancas. Então era uma hamburgueria de poder aquisitivo alto, mas que eu queria conhecer. Eu falei, gente, só tem pessoas brancas. Desde o cozinheiro, o garçom, até os manobristas. Então foi ali um momento que eu percebi que realmente o racismo existe, que realmente a pessoa preta ela tem dificuldade de chegar a um lugar. Né? Para ela tudo é mais difícil, tudo é mais demorado, tudo é mais lento. E porque não existem tantos programas
sociais que ajudem, que impulsione. Olha, você é um cidadão preto, você quer ser um advogado? Então tá, a gente vai te ajudar a ser advogado. E quando eu falo no tempo certo, é aquela história, você saiu do colégio, faz vestibular e vai pra faculdade, né? Ali com 18, 19 anos. Então tudo pra pessoa preta é mais tardio, né? Eu concordo com as falas de vocês e compartilhando uma situação que aconteceu comigo com o Jonathan. Certa feita, nós estávamos numa loja e eu vendo algumas roupas e o Jonathan estava afastado de mim. E aí o segurança ficava rodeando ele por onde ele ia, achando que ele ia roubar alguma coisa. Uma vez a polícia abordou o Jonathan, achando que o Jonathan já tinha roubado alguma coisa, ele estava na porta de um mercado. E ontem, em pleno 2026, eu estava numa grande loja de departamento, ali na 25 de março, e eu vivi, de fato, uma situação muito complicada, vindo de mulheres que se recusaram a me atender porque eu precisava de ajuda para comprar uma maquiagem. Quando eu entrei na sessão de maquiagem, todas elas viraram as costas e me deixaram plantado, precisando de ajuda. E chegou uma outra moça, uma outra cliente. Quando elas viram essa cliente adentrando a sessão, todas viraram e foram até a moça para dar assistência e ajuda. E a gente não vai muito longe, porque a gente sabe o quanto que, né, eu sou hateada na internet, enfim. Isso é algo que a gente sabe. E eu quero fazer algumas perguntas aqui diretas. Que não sejam íntimas, porque eu sou uma pessoa muito reservada. Não será de cunho íntimo, mas eu vou ser bastante categórico e são perguntas polêmicas, tá? Luiz, Mas logo eu, de primeira? logo você. A igreja tradicional hoje tem mais matado a fé das pessoas ou mais tem levado pessoas para Jesus? Eu acho que matado a fé pela religiosidade, né? Hoje em dia a igreja tradicional ela é muito religiosa. Ela tem os dogmas muito fechados e não tem a visão aberta para o mundo, né? Não tem a visão aberta para mim, para você, para o Cris, para o Jonathan, né? Que somos pessoas LGBTs, enfim. Para a igreja tradicional tudo é pecado. Tudo é pecado. Então é uma religiosidade muito forte e que afasta do verdadeiro ensinamento de Jesus, né? Que amar ao teu próximo como a ti mesmo, que é sentar à mesa com quem quer que seja. Ontem fomos lá fazer o trabalho de evangelismo e levar comida, né? Quantas pessoas precisando de alimento. E eu falo, às vezes, alimento de amor, né? Ali, o que nós fizemos ontem foi um gesto de amor também. E quantas pessoas sedentas, né? Querendo... Nem mais água para beber. Tem uma que falou que a gente tá sem água aqui. A gente tá sem água. Eles falaram, vocês têm mais água do que comida? Aqui a gente tem mais dificuldade com água. Então, cadê a igreja tradicional olhando para essas pessoas? Boa. Cris, como transformador de pessoas, como transformador de vidas, exercendo um papel, e eu concordo com a tua fala, hoje a classe educacional no nosso país é extremamente desvalorizada, poderia ser infinitamente mais bem posicionada, mas eu acredito que ainda há esperança. Hoje, o que a gente pode esperar dessa nova geração que hoje está em sala de aula? Você quer que eu responda como especialista? Eu quero que você responda da maneira em que você se sentir confortável. O que nós podemos esperar dessa nova geração? É muito difícil de responder essa pergunta, porque eu acho que ela é uma geração que infelizmente ela está se perdendo nas roupagens que a sociedade dão para elas. Então, eu acredito que esperar talvez seja uma palavra muito forte,
Eu acho que a gente poderia mudar essa palavra em mudar. Porque só mudando, nós vamos ter aí uma geração preparada. Eu falo isso muito para os meus alunos. Quem estará no mercado de trabalho daqui a alguns dias serão vocês. O que esperar? E eles não sabem responder. Eu acho que nós estamos vivendo uma era que, infelizmente, os dados científicos comprovam que, principalmente pós-pandemia, nós temos um atraso mental de 10 anos. Por causa de redes sociais, por causa de internet, por causa de consumo. Então, hoje em dia, é uma juventude muito desafiadora, ela te desafia muito. Só que, infelizmente, ela faz isso para um lado negativo. E hoje, o papel do professor, o papel do profissional da educação é fazer com que ele entenda que vocês têm ferramentas, mas elas não estão sabendo ser usadas. É fazer com que eles entendam, e aí numa questão muito de mercado, entender que a tecnologia ela está aí, mas sempre precisará da mão de obra para exercer. Sempre. Eu acho que as IAs vão roubar os nossos empregos. Não, elas não vão roubar o nosso emprego. O que você precisa entender é que você precisa se relocar na questão profissional. Então, eu acho que a gente pode esperar dessa juventude. É uma grande luta. É uma grande luta. Mas a gente não pode colocar na cabeça deles uma coisa: que o amor existe. E só o amor transforma, e só o amor liberta. E eu acho que aí eu falo até para os jovens que vão me assistir, porque vai ter inúmeros alunos que vão querer me assistir, que eu já falei. Eu acho que o nome desse programa condiz muito com lá na frente. Deles entender que nós somos uma juventude, nós estamos aqui e nós existimos. Porque eu venho de escola pública, eu dou aula numa escola pública, e os alunos de escola pública, eles são muito esquecidos por uma sociedade onde a elite brasileira não quer que eles ocupem os mesmos espaços que os filhos dele. Então é aquilo, se vende algo aonde eu sou de escola pública e eu não vou conseguir. Eu tenho uma aluna do ano passado, a Maria Nilda, além dela ser de uma família muito humilde, ela vem da comunidade boliviana, ela é uma imigrante, ela passou em 3º lugar na USP. Então, tipo assim, por que eu tô falando isso? Porque nós podemos. Porque eu acho que se você chegou até aqui, pastor Felipe, se o Luiz chegou, se eu cheguei, o que os alunos têm que entender que eu também posso. O que eu não posso é me contaminar com o que a sociedade vem mandando eu vestir. Eu acho que o jovem precisa entender que eles precisam vestir a roupa deles e dizer: eu estou aqui Quem e quer eu faz. existo. Exato. Quem quer faz. Jonathan, você ficou com uma pergunta importante e vou te pedir para responder de maneira sucinta, porque a gente está com o tempo já apertado. Ser LGBT, é possível amar e ser amado? Com certeza. Eu sou a prova viva disso. Estamos aí casados há 12 anos. E é uma coisa que a gente sempre volta, né? De vez em quando a gente começa a lembrar do passado e a gente olha para trás e vê, olha só, os vendedores de coxinha, onde chegaram. Que, assim como todos aqui, né? Perdemos a nossa infância trabalhando. Eu já trabalhava já com 9 anos de idade, já estava trabalhando. Minha mãe ia trabalhar e eu ia com ela. E minha mãe às vezes trabalhava em casa de família e eu ia junto porque minha mãe não tinha uma saúde muito boa, então eu ia para ajudar. Então assim, desde cedo, você também, né, trabalhou muito desde cedo, desde criança. E perdemos, né, nossa infância, nosso período, nosso tempo de brincar de carrinho, de brincar de pega-pega, de esconde-esconde. Perdemos essa fase. De boneca. Pois é, perdemos essa fase. Meu sonho era ter uma Barbie, mas... E o meu também, o seu era? Eu queria eu ter uma também, Barbie, não. mas... Hoje vamos comprar uma Barbie, uma para cada um. Pois é. Mas Acabou. é possível. Mas antes de finalizar, eu quero fazer uma última pergunta. Vocês me dão 1 minuto? Com certeza. Muito bem. Tem algo que você gostaria de me perguntar?
de te perguntar. É até difícil. Mentira, que lá fora você falou que quer perguntar um monte de difícil. coisa pra ele. Pare de ser sonsa. A pergunta que eu quero te fazer é: como é que você se vê daqui 10 anos? Realizado, apresentando um programa em rede nacional, ainda mais referência, ainda mais com renome, porque hoje eu estou plantando uma semente que se chama Oi, Eu Existo, dentro de uma rede social. Mas daqui a pouco, num curto espaço de tempo, escuta o que eu estou te falando, muita gente vai saber quem sou eu. Acredito. Tem alguma coisa que você quer me perguntar? Ai, quem é o Felipe Freire? Porque eu sei quem é. O Felipe, Porque, só finalizar, isso vai muito, principalmente, tá? Para as pessoas que postam aquelas mensagens mal educadas, né? Eu sei quem é o Felipe. O homem que ele é, o esposo que ele é, o pastor que ele é, o líder que ele é. Eu sou uma pessoa, gente, que eu não tenho fruto e eu choro fácil. E a importância que você tem pra minha vida. Quem é o Felipe e qual a importância que você tem para a sociedade? ih, me pegou a pergunta, hein? Eu sou apaixonado por Jesus, incondicionalmente. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. Eu acredito no amor, eu acredito nas amizades, eu acredito nos sonhos. Eu sou um improvável. Eu sou aquele que Deus escolheu para mostrar que nele todas as coisas são possíveis. Oi, eu existo. Tem alguma coisa para me perguntar, amor da minha vida? Tenho. O Felipe de 10 anos atrás não é o mesmo Felipe de agora. Não. E o que podemos esperar do Felipe daqui? O Felipe de 10 anos atrás, ele não tinha muito a habilidade de colocar pessoas nas prateleiras certas. Hoje o Felipe de hoje sabe fazer isso. Mas é um Felipe que continua amando o ser humano, acredita, dá chances, inúmeras chances. Quem será esse Felipe daqui 10 anos? Um Felipe mais experiente, mais sábio, porque inteligência a gente desenvolve, Exato. mas sabedoria a gente adquire. Então, um Felipe mais sábio, 100% temente a Deus, mas um Felipe mais posicionado para ajudar aqueles que escolheram ficar quando eu não tinha nada, honrar aqueles que me honraram no pouco e, sobretudo, me honrar e me fazer feliz, porque eu mereço e muito. Só eu sei o que eu passei para chegar até aqui. Então, a minha prioridade é me ver sorrindo todos os dias e ser motivo de orgulho para você, para vocês, Você já é. para minha mãe, Já é, né? para todos aqueles que acreditam e para você que me assistiu até aqui. Sem sombra de dúvidas, esse é um dos episódios especiais, porque eu trouxe aqui pessoas que, para muitos, podem ser anônimas, mas para mim, são os verdadeiros protagonistas da minha vida, pessoas que fazem todos os dias dos meus dias melhores. Diferenças, graças a Deus, temos, porque quão chato seria se fôssemos iguais. Aqui fica o meu agradecimento especial à minha comunidade de fé, à Igreja Cristã Contemporânea, ao pastor Marcos Gladstone, ao pastor Fábio Inácio e todos aqueles também que acreditam. Esse programa é especial porque eu também dedico à minha irmã Aline, que hoje mora no Senhor, virou uma estrelinha, porque hoje seria aniversário dela. Quero agradecer a todos aqueles que eu posso chamar de amigo e também agradecer a oportunidade de ter fôlego de vida para dizer que eu existo. Um grande beijo, até o próximo programa. Obrigado, meninos. Obrigado. Esse Obrigado. foi mais um Oi, Eu Existo comigo, Felipe Freire.